Então, parte disso a gente já pode puxar um ponto, justamente dessa natureza participativa da rede. Um ponto muito interessante que eu vi eles falando do valor político da privacidade, da relação entre privacidade e democracia. É um ponto interessante para a gente começar, daí a gente vai puxando na medida que as coisas forem surgindo. Exatamente a questão da participação. Sim, eu acho que vai ser uma coisa que manda a gente ir conversando, né? Não, porque, tipo assim, eu assisti o vídeo hoje à tarde, aí fiz um punhado de anotações, assisti o vídeo novo, fiz outras anotações aqui que são, né, assim, não dá para entender muita coisa, mas só para poder tentar organizar um pouco, eu tinha pensado basicamente que esse documentário ele é basicamente sobre uma questão que é a rede que temos e a rede que queremos. Eu acho que é importante pensar a rede que nós temos e a rede que a gente quer, né? E aí puxa um pouco a questão da política da internet e a política na internet, né? Quando a gente pensa a política na internet, nós estamos pensando em outros movimentos sociais, atores para além da rede que atuam na rede. Enquanto a política da internet é basicamente o que a gente viu aqui, uma discussão do que a gente pode esperar da rede, como a rede tem se articulado e como é que ela pode se desenvolver. E aí, vamos lá, eu vou falar um pouco assim, depois a gente vai abrir. Mas o livro, tem uma hora que o Lawrence Lessig, ele está sendo entrevistado e aparece um livro que chama Digitally Disconnected. E a partir dali eu comecei a construir um pouco o que eu estava pensando. E o que ele fala é o seguinte, olha, é a internet contra a democracia. O capitalismo está fazendo com que a internet fique contra a democracia. Então, o que eu vou procurar pensar aqui o tempo todo é a questão da democracia. E eu peguei 3 pontos para a gente poder pensar isso. O primeiro ponto, que seria a questão da exclusão, muito em conexão com o que foi apresentado, né? O primeiro ponto sobre a exclusão. Segundo, sobre a questão de quem tem voz, que é uma coisa importante, das vozes. E por último, o que eu estou chamando de uma colonização da rede. A colonização da rede ela pode ser colonizada tanto pelo mercado quanto pelo Estado, né? Então esses 3 pontos gerais que a gente tem que pensar, e pensando muito na chave de o capitalismo gerando uma situação na qual a internet esteja contra a democracia, a gente está pensando aqui numa lógica hegemônica neocolonial, pensando numa colonialidade para além das independências, né? Então a gente está falando aqui de uma luta anticapitalista, anticolonial e antipatriarcal. Então se a gente está pensando em democracia, a gente tem que pensar nesses elementos de uma luta anticolonial, anticapitalista e antipatriarcal. Agora, como é que a internet pode fazer isso? Eu gostei do vídeo, eu achei interessante, mas ele tem uma pegada que é uma inclusão dentro dessa lógica capitalista, né? Grande parte da inclusão que está sendo colocada ali é uma lógica do tipo, vamos capacitá-los para que eles possam fazer negócios na rede. Eu acho que isso é interessante por um lado, mas isso não gera uma luta contra-hegemônica, é uma inclusão dentro do sistema, né? E a exclusão ela não se dá apenas no dentro e fora, é como você está dentro da rede, né? A exclusão, as pessoas discutem muito assim, não tem acesso, ok, mas que tipo de acesso que tem, em quais condições? É o acesso no trabalho, é o acesso em casa, né? Então essas questões da exclusão, e a gente pensa, grande parte das pessoas excluídas, elas estão no sul global, elas estão na periferia. Isso vai manter as discussões sobre colonialidade, das questões do sexismo, do racismo, do patriarcalismo, né? Então, essa exclusão, ou essa inclusão submetida a uma certa lógica do capital, você acaba não gerando uma emancipação. Você continua dentro de uma lógica hegemônica. Essa é a primeira coisa que eu queria pensar com vocês rapidamente. Eu vou ser muito breve, porque eu acho que todo mundo tem as suas próprias formas de discussão. A segunda questão é das vozes, né? Teremos, todo mundo vai ter voz, que é uma balela. Essa história que todo mundo vai ter voz é uma balela, porque as pessoas podem estar incluídas, mas elas não serão escutadas. Quem é escutado, né? Mesmo que as pessoas sejam incluídas na rede, nós temos, pensando nos mass media, nos mídias tradicionais, você tem o que é público, o que é visível, o que é definido como legítimo a ser de bem comum. Quem definia eram os gatekeepers, que eram os meios massivos. Agora todos nós podemos falar, mas se nós pegarmos os dados sobre a rede, quem continua definindo e pautando de uma forma geral são os meios massivos, são os grandes portais do
da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, o que for. Né? Então essa questão das vozes também é importante. E por último, já vou rapidamente, só para poder pensar algumas coisas juntas, a questão da colonização da rede. Né? E quando a gente pensa numa lógica do capitalismo, do neoliberalismo que está colocada, e é o modelo hegemônico que a gente tem no mundo hoje, uma das questões-chave é a mercantilização das relações sociais. Né? Você tem tudo tem preço, tudo é precificado, é precificável. E o que acontecendo quando a gente pensa na colonização da rede por conta do mercado, o que a gente tem é uma disputa, por um lado, pela precificação da rede, pela mercantilização da rede, e por outro lado, de uma luta anti-hegemônica, que é uma luta da internet, dos hackers, que você vai falar mais, e eu já estou levantando a bola para você, que é uma luta de uma tentativa de desmercantilizar a rede. Né? E isso, quando a gente pensa no Facebook, no Google, no Twitter, no WhatsApp, etc., você tem uma lógica que é de modularização. Eu acho que a ideia de modularizar o comportamento das pessoas na rede ela é muito importante. Eu começo a acessar determinadas páginas, eu começo a fazer determinados comentários, eu começo a curtir determinadas coisas, e a rede, a partir dessa lógica do mercado, eles vão começando a definir o que a gente vê. Né? Então, quanto mais você curte determinadas coisas, mais você vai ver essas coisas, e eles vão modularizando o seu mundo digital. Isso vai limitando o universo de possibilidades que a rede promove. Isso, por consequência, significa menos democracia, né? Menos possibilidades de ampliação do nosso horizonte. Uma menor pluralidade de vozes, que é um elemento chave para se pensar a democracia. Pelo lado do Estado, eu acho que aqui, nessa parte do documentário explora bem, nós temos um aumento considerável da vigilância sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ações. Né? O anonimato e a privacidade são elementos caros à democracia e que devem ser defendidos sob todas as condições. Infelizmente, nós temos também um aumento considerável da vigilância do Estado sobre a gente. Agora, o Estado também pode cumprir um papel que busca limitar essa mercantilização da rede. Né? E o Estado também pode limitar também essa lógica de uma vigilância, de um maior controle. Né? O Estado, sempre lembremos que o Estado não é monolítico, ele não é homogêneo, existe uma disputa de interesses dentro do Estado. As pessoas costumam falar o Estado como demônio e a sociedade civil como o espaço dos ursinhos carinhosos. Né? Só tem gente com boa vontade na sociedade civil. Sabemos que isso é mentira. Né? Nós também temos atores autoritários dentro da sociedade civil. O Estado também é plural. Então há uma disputa dentro do Estado, diferentes atores ali, buscando definir também qual a postura do Estado em relação à rede. Então, assim, para resumir, eu queria dizer só esses 3 pontos, da exclusão, o das vozes e a ideia de colonização da rede por parte do Estado e do mercado. E se a gente pensar em lutas contra-hegemônicas, contra o status quo, contra as injustiças que nós temos, quem serão os atores-chave na rede para defender uma rede plural, democrática, colaborativa? Porque a rede, quando ela foi pensada numa lógica colaborativa, numa lógica de cooperação e não de mercantilização. Né? E aí eu jogo a bola para vocês, para todos nós aqui, para pensar quem seriam os atores dessa luta contra-hegemônica, uma luta anticapitalista, anticolonial e antipatriarcal. Okay? E já passo a bola para você. Pode ir, vamos aqui os conceitos já. Tá bom. Finalizando. Eu também tive a oportunidade de assistir o documentário algumas vezes. Até na primeira exibição, lá da C4, eu estava presente. Você não ficou com verdade? Eu fiquei, mas eu fiquei quieto. Estava conhecendo os conceitos. E o documentário, naturalmente, também suscitou uma série de considerações, né, que eu anotei. Mas tem alguns pontos assim, que eu acho que são importantes, que vale a pena a gente refletir sobre eles. O primeiro ponto tradicionalmente a gente pensa a tecnologia a partir de valores tecnológicos. A tecnologia para a gente pensa a partir de valores como eficiência, funcionalidade, né, racionalidade, esse cálculo de meio e fins. Geralmente a gente pensa uma tecnologia a partir desses valores.
É uma boa tecnologia, uma tecnologia que funciona bem, que funciona rápido, que não trava. Então, em geral, os valores, né, de uma sociedade tecnocrática são esses. Mas eu tenho pensado que, para que a gente tenha uma relação um pouco mais emancipada com a tecnologia da internet, vamos chamar aqui internet com um número singular, né, embora isso deva ser questionado, eu tenho pensado em que medida a gente também tem que pensar a tecnologia a partir de um outro valor, que é o valor da confiança, né? Eu tenho pensado muito nisso, né, nessas considerações que surgiram a partir do documentário, se a gente confia na internet. E aqui confiar no sentido mais amplo, né? Não apenas no sentido de confiar que a rede funciona, que o roteador vai exercer sua função, mas confiar no sentido até de uma semântica moral, né? Em que medida a gente acredita que a internet é uma tecnologia confiável. E esse aqui é o ponto que eu gostaria de assinalar. A gente tem alguma legislação cobrindo, né, os repositórios de informação, os data centers, né, eles têm sido alvo de uma certa proteção. A gente tem também o aparecimento de uma legislação que vai controlar um pouco melhor, assim, no caso, por exemplo, da neutralidade, né, controlar um pouco essas políticas dos tráficos, né. Então a gente tem também um certo espaço de segurança em relação a isso. Mas eu fico pensando em que medida que a gente pode confiar na proteção que existe sobre a nossa privacidade, os nossos dados e a nossa navegação, né? Então eu queria agora voltar o olhar para essa questão, né? E aí o ensejo para isso é a fala do presidente Obama, que ela é bastante sintomática, né? A fala do Obama ela é muito importante porque ela tem uma lógica de docilização do usuário que é muito perversa, né? O que o Obama basicamente nos diz? Ele fala: você tem que pensar a internet a partir de dois valores, que é o valor da segurança e o valor da privacidade. E ele faz aí um cálculo, né, binário, né, de uma relação inversamente proporcional. Quanto mais segurança você tem, menos privacidade você vai ter. E quanto mais privacidade você tiver, menos segurança você vai ter. É esse binarismo que eu gostaria, então, de assinalar, até para retornar ao meu primeiro ponto, que é em relação à confiança, né, que nós temos em relação à internet, né? A fala do Obama, ela é perigosa porque ela parece nos deixar sem nenhuma alternativa. Quer dizer, ou você está fora da rede, e aí você tem o máximo de segurança, né? E mesmo assim nem é tanta, porque existem outros mecanismos de vigilância, né, que estão fora dos nossos equipamentos. A alternativa que eu penso, né, para a gente sair um pouco dessa lógica binária ou você tem segurança ou você tem privacidade, é algo que naturalmente o Obama não vai nos ensinar, né? Que e acho que tem um pouco a ver com a sua pergunta final, né? Quem que vão ser esses atores, né? Acho que a ferramenta que nós temos para sair um pouco dessa relação que se estabelece você mesmo tem que aprender a navegar e utilizar, né, de maneira consciente, né, os equipamentos que você manuseia, né? Então, assim, não é o Estado que vai regulamentar apenas, né? Não é o Estado que vai definir políticas acerca da transmissão dos dados pelos grandes cabos, né? Mas nós, como usuários, precisamos nos capacitar, usar um termo do dia, né? A gente precisa se capacitar para usar melhor a internet. E isso, geralmente, o discurso do Obama ele tende a funcionar porque ele trabalha com a lógica do temor, né? A retórica do terrorismo ela é muito funcional. Quer dizer, quanto mais medo você tiver,
mais direitos você cede. E é isso que a gente tem que questionar. E até nesse momento, a maneira que eu imagino de um pouco equacionar essa lógica é de fazer uma defesa do anonimato na rede como uma extensão dos nossos direitos de privacidade. Assim, eu diria que isso é o que a gente tem que buscar, né? A melhor maneira de você se proteger não é ceder a sua privacidade ao Estado, mas é se capacitar para que nem o Estado e nem invasores, né, sejam eles quem forem, violem a sua privacidade, seja ela a sua privacidade de navegação, né? Para isso você tem ferramentas de navegação anônima, ou mesmo a privacidade dos seus dados que você tem no seu smartphone, no seu celular, no seu computador, né? Então, nós precisamos aprender a utilizar essas ferramentas, seja ferramentas de e-mail criptografado, seja ferramentas de e-mail que deletam automaticamente quando você define qual tempo que ele deve existir, né? Seja utilizar chats também criptografados, que não o WhatsApp, né? E também utilizar ferramentas de criptografar os seus arquivos. Isso é que vai nos dar mais segurança. Não é cair na lógica do medo e ceder a nossa privacidade ao Estado, o Estado ter o direito, né, ou ter uma certa ingerência sobre essas questões, né? Então, o que eu queria assinalar é que a gente discutisse um pouco em que medida a gente deveria aprender técnicas de anonimato na internet, né, para que isso nos dê mais segurança, né? E para isso, e aqui eu estou concluindo já, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir todo o discurso que se construiu ao longo da história de que anonimato é algo que só criminoso quer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? É desconstruir a ideia de que só é anônimo quem quer cometer alguma violação legal. O que a gente tem que aprender, até com a própria história do anonimato, é que várias pessoas perderam seus direitos, perderam a sua própria vida por não terem se tornado anônimas. E por terem, portanto, estarem acessíveis à vigilância e à intrusão, seja do Estado, seja de empresas e por aí vai, né? Então, respondendo à pergunta, né, assim, inicialmente numa lógica pós-capitalista, né, nessa relação com a internet, eu acho que os atores que são mais bem preparados para lidar com isso, né, certamente são os hackers, né, porque eles nos ensinam, eles estão mais aptos a agir de forma mais segura no espaço da internet, assim. Agora, daí discutir os vários tipos de hackerismo é uma questão que fica para depois, ok? Bom, eu tinha esquecido como é que era na universidade. A gente que é nos militantes, no ativismo, a gente às vezes acaba pegando muitas pautas, assim, defender, argumentar, e aí foi até bom eu falar por último, porque vocês me ajudaram a conceituar. E eu vou pegar um pouquinho, assim, de vocês para finalizar. Talvez, assim, uma das coisas mais impactantes no filme é a dimensão essencial que a internet representa, né? Lá em Caramuri, essa cena, quando a internet chegou e tem esse padre, com toda essa cultura de educação popular que ele tem, com essa mão, assim, apresenta a antena e a comunidade começa a existir a partir daquilo. E tem essa rua antes, né, que não está sendo pavimentada, e parece que a importância ela é igual entre, de um lado, a rua, aquela rua cheia de lama, né, que barra o ônibus para ele não poder subir, o povo não pode chegar à mercadoria, e por outro lado o acesso à internet, aí todos esses painéis, né, que a Caramuri existe. Esse é o elemento, assim, essencial que mostra o quanto que a internet hoje ele é essencial, não é só um lazer, né, mas faz parte da nossa concepção de ser. E isso é um elemento, assim, fundamental para a gente entender. Quando você está falando da exclusão das vozes, né, de fato existem vários níveis, né, de acessar a internet, e o padre, inclusive, ele fala, né, essa é conscientização política, né, ninguém, ele fala aquela frase, quem tem smartphone, e depois fala de conscientização política. A gente, às vezes, parece que é impossível, né, porque
pessoas que utilizam o smartphone sempre acham que é uma coisa, né, de atrapalhar, etc. Mas eu queria primeiro trazer alguns dados, assim, mesmo que eles são abordados no filme, porque a gente não enxerga assim, o quanto poucos somos que temos acesso a essa conscientização política como um todo, né? Isso são os dados do World Wide Web Foundation, você deve conhecer, que foi fundado pelo Tim Berners-Lee. Dos 7 bilhões de cidadãos no mundo, nós temos já 60% desconectados. Então, esse pessoal já não tem acesso zero, né? Então, são 4,4 bilhões. Mas desses aí, temos 1,8 milhão que tem acesso restrito. Então, dentro daquilo ali, a gente tem gente que não tem acesso à privacidade, ou seja, não tem leis no país que regula o direito à privacidade. Tem grandes problemas de neutralidade. Os dados são esses: 74% dos países não tem uma lei que regula basicamente a neutralidade. 84% dos países não tem leis que protegem a privacidade. Então, a verdade, desse bilhão todos que somos, sobra aquela proporçãozinha que somos, 1 a cada 7 cidadãos realmente tem acesso à internet pleno, que não é só ter acesso, mas que tem acesso com garantia de neutralidade, então que pode acessar a todo o conteúdo que ele quer, tem acesso garantido com uma certa proteção de dados, e além disso também existe naquele país e aí talvez vou tentar dialogar a respeito do capitalismo, porque acho que a questão do negócio da inovação, ela é importante e faz parte também da internet, né? Então, a possibilidade de ter inovações, inovações até mercantis ou não mercantis, ela faz parte da criatividade que existe nesse espaço da internet. E aí vem o último ponto, que é mais importante, que é a participação política, né? Que você estava mencionando. Internet, para a gente conseguir todos os direitos dessa internet, a gente pode ter que ter acesso à internet que nos permite participar político, fazer participação online, aí o Marcos pode falar muito bem daquilo ali, conseguir espaço de transparência, né, de controle, de fiscalização das instituições. Isso faz parte do pleno acesso à internet, não é só conseguir a conexão à internet. Então esse é o ponto introdutório que me parece fundamental, e aí eu vou fechar um pouco com a questão da ameaça, então a gente tem um monte de coisa para falar aqui no Brasil, né? Marco Civil, serviços cibernéticos, agora o PL sobre a produção de lei que vai entrar no Congresso, com certeza vai criar um monte de limitações, tem a questão das franquias, então isso pode ser um debate assim, bem amplo que a gente pode discutir, mas eu iria diretamente assim, na questão das respostas. Assim, o Marcos falou quem são os atores, o Luiz falou da questão da gente se empoderar, se apropriar desses elementos, dessas ferramentas, e a gente deixar os hackers com essa ponta, né, de frente. Eu acho que nós, agora, a gente está passando um momento que todos nós temos que se tornar hacker, e na verdade o conceito de hacker tem que parar de ser uma coisa, uma bolha assim, né, de pessoas com capacidade, poderes de entender o funcionamento de internet que a gente não tem, né? E o que aconteceu quando o Snowden fez as suas revelações foi um momento chave onde as pessoas pararam de enxergar a internet como um simples serviço, né? Você estava falando isso muito bem, coisa linda que a gente quer, né? O acesso, mas que começaram a se questionar realmente sobre a utilidade dele e a interação que a internet faz, né? A gente vê, por exemplo, o Google. O Google é uma empresa, eu estou lendo esse livro aí do Julian Assange, que está falando isso, que está sendo controlada por pessoas que são todas ligadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eric Schmidt, que é o diretor, presidente, Jared Cohen, que é uma das pessoas que entrou agora para discutir novos projetos, foram pessoas que foram ligadas muito perto a Hillary Clinton, a Condoleezza Rice, e eles contribuem a ampliar a política externa dos Estados Unidos através do Google, através da empresa, que é a empresa do bem, a empresa que traz as ferramentas legais para o nosso dia a dia, e a empresa que vai condicionar as cabeças e a maneira com a qual a sociedade se vê, se enxerga.
O Google, por exemplo, vai em alguns países como a China e a Coreia do Norte, o Irã, e consegue coisas que os Estados Unidos não conseguem, por causa dessa questão do Estado. Então a gente tem que entender isso dessa forma, e essas informações começam agora a entrar, eu acho que então, fechando, tem dois elementos importantes que parecem centrais. Primeiro é uma fase de educação, mobilização, então a gente parar a se tornar também, primeiro então, conhecedores daquele sistema. A gente não precisa, eu sou da ciência política, o Marcos também, você falou, ninguém de nós vocês são do direito, né? Ninguém de nós é técnico para conhecer as telecomunicações em profundidade, então é uma questão importantíssima. Nós todos passaram a começar a criticar, a entender como é que é esse sistema, divulgar isso. Aquela última parte aí, onde eles vão criticar as pessoas, é uma coisa que eu acho que é uma performance que cada um de nós poderia fazer no seu cotidiano. Se tornar também atores em termos de escolha de produto, e existem aí muitas ferramentas, foram apresentadas algumas, né, e aí você já falou, que são o Tor, a diáspora, a criptografia, que são coisas que têm que ser potencializadas bastante, e a gente passar a questionar isso nos espaços públicos, políticos, né. O exemplo da CPI dos crimes cibernéticos, eu vou fechar por ali, ou seja, né, começou a discussão sobre a CPI e surgiu um primeiro relatório. A partir do momento que esse relatório foi publicado, houve muitas mobilizações da parte dos movimentos sociais e tá muito ruim ainda, mas muitas coisas, muitas conquistas foram feitas. O Marco Civil da Internet foi outro espaço. Então, é a comprovação que a gente está num momento onde, por um lado, nós temos as empresas de mercados que estão muito afinadas na sua maneira de oferecer produtos, etc. Mas, por outro lado, a gente tem várias instituições, vários estados que ainda estão engatinhando, muito perdidos, e a gente tem que saber isso. Os deputados que estão fazendo essa discussão da CPI, muitos não entendem nada, e a gente tem que saber isso. Então, está aí um vago jurídico, e acho que a gente pode dialogar muito também com o que vocês estão trabalhando, onde temos boas conquistas, onde a gente pode conseguir espaço, sim. Agora, é uma situação que a gente sabe. Se a gente perder esse bonde, vamos perder feio, né? E é aquela coisa. Por isso que acho que agora nós todos temos que se tornar águia e entrar nessa discussão a nível nacional, como a nível internacional, onde a questão da governança da internet é um elemento assim, central para a gente conseguir mais transparência, descentralização, participação dos vários atores nas escolhas e na organização. Aí, bom, eu estou sem conceitos, mas eu estou jogando todos esses assuntos para justamente a gente sair dessa plateia, cada um com sua motivação e seu papel de se tornar aquele hacker mobilizador que vai fazer uma diferença quando a gente vai discutir os papéis da governança da internet. Isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou levantar o ponto empresarial, a floresta que você falou. Por exemplo, quando você fala do Estado, o Estado não é monolítico, é disputável internamente. Eu fico pensando, as empresas, em certo dia, elas não são disputáveis também? Porque, por exemplo, As empresas? elas não são disputáveis internamente. Por exemplo, o Google e o Facebook, antes do Snowden, eles tinham uma política bem negra, tipo assim, sabe quanto existe privacidade? Aí depois do Snowden, o Facebook afirma que você pode deletar seus dados definitivamente, o Google também, que você pode deletar seus dados. Então, às vezes, eu acho que tem uma certa disputa dentro das empresas também, porque, por exemplo, um cara que forma em Stanford, ele vai ter ideias, tipo, de privacidade, ideias, tipo, libertárias, e ele vai trabalhar nas empresas, então ele pode querer disputar elas. E o próprio WhatsApp, eu li uma entrevista de um dos caras que ajudou a criptografar o WhatsApp, ele tem esse conceito muito libertário, de garantir a privacidade dos usuários e tal, e foi, tipo, uma decisão bem tranquila, pelo que passou a entrevista, sabe? Eu fico pensando, tipo assim, a gente tem que deixar de enxergar as empresas como esse monolito também, da mesma forma do Estado. Como é que você chama? É o Odélio. Odélio. Vamos juntar umas três assim ou vai um por um? Vamos ver, vou juntar, vocês mais ou menos, sabe? Vou deixar vocês mais como o centro de gravidade, assim, da conversa. Acho que para ser um debate tem que. Vou cair em Se você. a gente quiser debate. Eu dei o Luiz. Eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou sobre a questão da desmistificação do hacker. Assim, eu acho isso especialmente importante
da luta anti-hegemônica mesmo, que o hacktivismo, assim, seja evidenciado, assim, porque para realmente atualizar a forma de luta do ativismo mesmo, da mesma forma, sabe, da mesma forma que o inimigo se desenvolve, o ativismo também tem que se desenvolver. E eu queria que vocês falassem um pouco mais disso, talvez o Luiz falasse um pouco sobre maneiras assim, pragmáticas de se defender na rede, ou enfim. Daniel? Já? Depois vocês aí, deixa o pessoal falando. Boa noite, gente. Daniel Perini, atualmente estou no Instagram, no vídeo, disputando. Mas o comentário é o seguinte: você está falando da privacidade, eu tenho talvez nem um pensamento oposto, mas de outro lugar. Eu defendo muito que as pessoas façam mais upload e menos download na internet, né? Ou se não fizer menos download, pelo menos aumenta a proporção de subir conteúdo, porque se for observar o que é pago na internet, é justamente essa oportunidade de publicar. Assim, o Vimeo, que é uma ferramenta cool, né, que todo mundo usa. Você assiste quanto você quiser. Se você quiser colocar alguma coisa com mais de 500 MB, você paga. Né? Então, tem muitas ferramentas, quer dizer, é um exemplo. Outra, a própria internet que a gente contrata, 30 MB de download, seu app é de 3. Né? E é sempre assim. Então, quer dizer, quando você também fica na perspectiva da internet apenas no lugar de privacidade, eu acho que pode tolir um pouco, eu acho que até por esse acanhamento, talvez, que as pessoas entendam também a internet como um espaço a ser ocupado com as suas publicações. Né? Então, quer dizer, se por um lado tenho medo da privacidade, saber minha conta quem eu estou pegando, quem eu não estou pegando, minha senha de banco, etc., eu quero que as pessoas saibam da minha produção artística, das minhas opiniões políticas, né, das minhas intervenções. Né? Então, assim, acho que tem um problema quando a gente defende, talvez, a privacidade, não como elemento fundamental da democracia, etc., mas também me preocupa colocar como se a exposição na internet fosse essencialmente ruim, porque às vezes a gente está, na verdade, abrindo sim espaço para o Terra, para o UOL, etc. A gente nunca vai disputar, nunca vai ocupar o espaço da internet se o medo permanente da internet for de ser encontrado na internet. Eu acho que tem os dois lados, que é uma disputa da internet como espaço público, né? Quer dizer, além da questão do algoritmo, né, do que você é visto, etc., mas as pessoas também, elas se colocam um pouco, e por N motivos, né, até de linguagem. A gente está num país que as pessoas não leem, elas escrevem mal, elas não vão ao teatro, elas não vão no concerto, elas têm dificuldade de se expressar, de produzir, então é uma questão de linguagem. Mas, quer dizer, é também um estímulo importante, talvez, a trabalhar na internet é a ocupação dela como espaço público, né? Político, mas não apenas. Pegando um pouco do gancho dele, assim, sobre Qual é o seu nome, desculpa? Lucas, isso. sobre como agir e o que a gente pode tirar um pouco desse filme, assim, nos vários estágios de docência que a gente já faz aqui na UFMG e em outras instituições e tal. Eu tenho como prática disponibilizar todos os textos, ainda que protegidos por direito autoral, para os alunos, gratuitamente na plataforma do Minho UFMG ou outras formas de disseminação do conhecimento. A partir do momento que eu estudo propriedade intelectual e reconheço que o sistema autoral hoje em dia é ultrapassado, eu coloco como prática em sala de aula, no mínimo, infringir alguns desses direitos autorais sem medo e disponibilizar esse acesso. Iniciativas como a Academia Pompidou, enfim, eu acho que são boas ferramentas para isso. Mas o comentário mesmo que eu ia fazer, na verdade, não é nenhuma pergunta, em relação à fala do Marcos, a modularização da internet, que você menciona, ela está acontecendo fora dela também. Então, assim, o meio como a gente age na internet, ou o estilo de comunicação, o meme e outras linguagens, a internet das coisas, ela está modulando também a vida física, né, das pessoas. A gente já está se adequando a essa lógica atualmente. Assim, a gente trabalha, por exemplo, num espaço lá no IPS, a gente trabalha muitas vezes um em frente ao outro, mas a gente utiliza para comunicar, às vezes, um Slack, ou WhatsApp, algumas ferramentas assim. Então, até a forma de linguagem, de se expressar, de não ter, sei lá, um contato visual com a pessoa, também já está acontecendo
nome? Por favor. André. Assim, a internet ela está cada vez mais intrínseca na nossa vida, assim, nas nossas ações do dia a dia. Você tinha comentado uma questão sobre a opinião, né? Assim, as pessoas têm a oportunidade de se expressar. Então, assim, portais como Globo.com, você às vezes sai uma notícia, uma publicação, você vê diversos comentários, os mais diferentes tipos possíveis. A questão do acesso, de quem se manipula, de quem controla essa opinião, assim, eu acho que o cara que ele é líder, independente da internet, ele vai exercer a liderança ali dentro da rede também, de uma maneira muito mais abrangente, muito mais rápida, né? Então, assim, nesses debates políticos, assim, quem é coxinha, quem é petralha, então, assim, várias versões são criadas, elas vão chegando e as pessoas têm a oportunidade, como eu falei com o político, de se manifestar, de se posicionar, assim, politicamente. E uma coisa que eu fico pensando nessa questão da privacidade, você tem diversos aplicativos. Uma coisa é eu conversar com você pelo WhatsApp. Hoje, assim, poucas pessoas usam o telefone realmente para fazer uma ligação. E às vezes eu estou mantendo uma conversa entre você pelo WhatsApp e outra coisa eu estou publicando alguma coisa no Facebook. Então, assim, muitas vezes, eu imagino que assim, nós estamos aqui na faculdade de Direito, mas eu imagino que na faculdade de Psicologia aconteçam debates de como é esse comportamento utilizando a rede. Porque as pessoas usam a rede para se mostrar. E até que ponto essa questão da privacidade, assim, dependendo do uso do aplicativo que você está fazendo, como é que a gente consegue delimitar assim, o que deve ser privado e o que não deve, o que deve ser preservado. Porque às vezes eu estou no Facebook, eu tenho 800 amigos, você tem 800 amigos, eu faço uma publicação lá, alguém que eu nem conheço que está ali no meio do caminho vai ver uma publicação, ou às vezes uma foto, e a foto eu coloquei por espontânea vontade. Mesmo que eu apague isso depois, alguém pode ter ido lá e ter baixado essa foto. Então, assim, já caiu na rede, assim, já teve a exposição. Quer começar? Vamos fazer diferente agora? Você quer falar primeiro? Eu queria só dar uma contribuição sobre esse gancho de você ser um pouco da contracultura, de ser um hacker, né? A gente fala em internet, mas tem uma questão etérea, assim, essa questão do TCP/IP e tal, que hoje você tem uma rede paralela que é o Darknet, né? Que você anda no anonimato, é uma coisa até muito questionável, porque a pessoa fala que a pessoa usa a Darknet para fazer ações terroristas, contrabando e tal, mas pode ser uma via muito boa de você transitar sem ser monitorado, muito pouco explorado. E essa questão é a questão do software livre, né? Porque hoje os grandes colaboradores de software livre são sociólogos, gente que não aceita o status quo, né? E começar a desenvolver, por meritocracia, estão aí assim, à frente de grandes softwares aí, sabe? Então essa questão assim, essa pegada do Darknet, né, o Deepnet e tal. Deep o Web. software, Deep Web. Deep Web. Deep Web. De profundo. Ah, Deep Mas Web. Darknet, Eu acho sei que que dá é pra Deepnet, entender então é também. Darknet e Deep Web. E A Darknet seria um espaço da Deep Web. que não usa o TCP/IP, né? Ele usa outra modulação, outro capsulamento dos dados. E o software livre, né? Eu queria deixar essa aqui. A gente pode caminhar para pegar essa via e sair do espaço comum aí de ser monitorado, né? Como é que você chama? André. Ô, gente, deixa eu pegar então pra eu e deixar pra próxima rodada, né? Já que a gente já conectou e tem muito a ver. Porque, assim, eu tô de acordo com o que vocês falaram a respeito de a gente precisa investir em novas formas de tentar se blindar, né? Dessa infiltração, às vezes, e tal. Usar ferramentas, usar Telegram, usar ferramentas de criptografia de e-mails e tal. É muito legal pensar. Mas, assim, qual seria uma forma mais factível que vocês veem, assim, inicial, para dar um pontapé, para fazer isso de uma forma mais acessível? Porque, assim, eu falo por mim mesma, sabe? Eu fiz um curso de criptografia de dados, até com o Pedro, que está ali, a gente fez na Escola de Governança da Internet. Então, assim, eu que estudo internet, que, tipo, tenho facilidade com o computador, etc., estou num ambiente universitário, que sempre tive acesso a mexer, né, assim, a ouvir falar, mesmo que eu não colocasse a mão na massa, tive, assim, seríssimas dificuldades, porque a ferramenta não é amigável, o meu Gmail lá é tão bonitinho, lá, né, assim, e aí tive dificuldade em relação a isso, fora também o pensamento do, eu não tenho nada a esconder, como quebrar essa barreira desse pensamento, sabe? Tipo,
é uma coisa que está aí, está posta, é muito legal, é muito bom a gente pensar e vamos lá e tal, mas qual seria assim, acho que a gente tem que pensar, não estou querendo jogar a areia na efervescência não, tô junto assim nesse pensamento, mas qual seria uma forma, e aí, por onde partir, sabe? Como que a gente faz? Tenta pensar numa ferramenta mais amigável, mais fácil, ou não sei, enfim, vou chegar para vocês, não vou nem falar que eu não consigo assim, imaginar um ponto factível. Assim. Mas... Vamos dar uma rodada, senão fica muita coisa para eles lembrarem. Não, mas eu acho que é um debate, assim, porque são comentários, acho que muitas coisas se... Eu não tenho problema em... Como é que você chama? Yara. Então, o Eugênio que queria adicionar alguma coisa, vamos Tem mais pegar. dois. Vamos ir. Vocês Vai, ficam à vai. vontade. Eu acho que é assim. As coisas vão se ligando. Senão é um debate, às vezes pessoas conseguem responder entre... Eu gostaria de fazer uma pergunta assim para o Marcos Abreu, também na perspectiva de que Qual é o seu nome? Júlio Mar, Você estava aqui da outra vez, não estava? não, já estudei na Então. O ambiente prático na vida determina a forma de pensar, sabe? Aquele debate de Marx. Algumas pessoas aceitam muito bem que a internet hoje seja WhatsApp, Facebook, e o desenvolvimento acadêmico, assim, hoje eu também sou desenvolvedor de software, e nessa perspectiva de privacidade, até que rola de entrar no YouTube, aprender alguma coisa, em algum tempo, mas melhor condutor. A internet surgiu na década de 70, surge junto com o sistema operacional Unix, terminal que hackers usam. Ninguém usa isso. É difícil. Você vai ensinar a pessoa esse comando aqui. Então fica um pouco essa coisa, né? É a prática que você ocupa no modo de produção, determina tanto a forma de pensar, né? Focar em questão de privacidade e segurança. Hackers usam the hard ways. Um comentário, aproveitando o gancho do Luiz. O nome é? Eugênio. Um comentário aproveitando, fazendo um gancho com a fala do Luiz, do meu colega aqui atrás, que eu não peguei o nome dele. Ele não falou mesmo. André. Falando daquela ideia, aquela frase, quem vive dos nós, Isso. perguntando se a gente não pode ter 100% de privacidade, 100% de segurança, como é que a gente faz essa balança? E até onde isso é uma docilização? Talvez a palavra mais importante para mim nesse momento seja a docilização. Por exemplo, quando você vai numa manifestação, a polícia pega você vai dar uma pré-ficha. Qual a sua possibilidade na próxima manifestação? Será que você vai? Será que você vai ficar fugindo da polícia? Todo policial que você olhar, você vai ficar com medo dele. Vai ser, e para mim, mais ou menos vai acontecer na internet quando você sabe que tem alguém te observando. Você vai olhar, você vai clicar, você vai jogar um link lá para baixar alguma coisa. Você vai baixar principalmente torrent hoje. Que a própria HBO começou a caçar a galera depois que eles estavam fazendo episódio de Game of Thrones. E estava mandando quase que e-mail, caçando, falando dos sites que disponibilizam os torrents para alertar os usuários que eles poderiam ser processados por aquilo. E fica aquela pergunta, até onde que isso vai, até onde que isso não é tanto comportamento que te leva a não questionar as coisas, te leva simplesmente a ficar dócil, a se preocupar e pensar assim, olha, eles vão me prender se eu falar isso. Com todas as leis que daqui a pouco querem ser aprovadas, você não pode falar mais de político na internet, e que do jeito que o nosso cenário político já podem ser aprovadas. Eu estou vendo uns 4 blocos. Um sobre a questão da privacidade dos dados, outro sobre as questões do software livre, metodologia de proteção, alternativa, mecanismo e tal. A questão do modelo que ficou mais os modelos assim, dos estados monolita, a participação, e a fala de Daniel sobre a questão da produção versus recepção. Eu vou começar um pouco assim, nessa ordem. Primeiro a questão dos dados, né? As pessoas têm, claro, nessa questão, as pessoas tendem hoje a produzir,
divulgar de uma maneira expressa, achando que elas vivem numa bolha só com as pessoas, entre si, né? Ou a sensação de estar junto com um grupinho restrito, né? Então, todo mundo já está mais bem sabendo. Eu acho que o desafio que está muito nos projetos de leis que a gente debate agora sobre privacidade no Brasil é a questão dos cruzamentos dos dados. A partir do momento, isso, por exemplo, eu vou falar, aconteceu comigo agora recentemente. Eu tenho um MEI, né, microempreendedor, e tem um site que coloca todos os dados das pessoas, tá? Vê lá a empresa, tem esse endereço, coisa e tal. Eu já sabia que tinha isso, tentei pedir remoção, mas tem uns irmãos que aparecem, tá, beleza. Aí, por acaso, eu criei o site da Frente Brasil Popular. Participo dos movimentos e tal, e uma pessoa, num site de coxinhas, juntou essas duas coisas num comentário sobre a Frente Brasil Popular, dizendo: olha só, no registro.br tem um nome que chama Florence Poznansky, ela é francesa e pegou todos os meus dados, meu endereço, botou ali, e aí comentou: tá vendo, os franceses estão contribuindo para a conspiração internacional do apoio à Frente Brasil. Junto com a Venezuela e Cuba. Tá, e aí, talvez Venezuela seria mais pertinente, porque se a gente pegar o nosso governo francês, infelizmente nós não estamos muito por aí. Mas o que aconteceu é um exemplo claro, onde pegou, por um lado, minha empresa, que já tinha todos os meus dados, mas era uma coisa assim meio sem cheiro, né, uma empresa, e por outro lado, um movimento político, e juntou, e aí botou que a Internet Sem Fronteira é uma empresa financiada pelo governo francês, blá blá blá, juntou os três e tal. E o que acontece, e que é muito perigo, é justamente essa coisa do cruzamento de dados, e que foi até apresentado, onde a partir do juntar os seus comentários no Facebook, as procuras que você faz no seu Google, o tipo de frequência sobre o qual você clica e tal, consegue criar um perfil digital que é o seu, onde, além de saber melhor sobre isso, você se torna um espaço de lucro, né? Teve, nos anos 90, teve uma discussão sobre se a gente tinha que deixar alguns serviços pagos, ou se tudo ia ter que ser gratuito. E acabou que a demanda de acesso gratuito era tão forte que essa questão de pagar o acesso ao e-mail e tal, se perdeu. Mas a gente paga por outro lado, que é justamente esse oferecimento de dados. Então, o que está no jogo é esse cruzamento de dados, como é que ele se faz e até onde a gente consegue limitar esse trabalho para a gente realmente conseguir uma privacidade de fato. E aí a questão da segurança da privacidade. Eu vou ser bem radical nessa questão. Eu acho que essa questão de 100% segurança e 100% privacidade é uma discussão que não é no centro. Esse é um argumento para justificar que a gente tem que abrir mão da nossa segurança. O que está acontecendo, por exemplo, esse discurso sobre o WhatsApp, né, dos bloqueios do WhatsApp, é justamente um paradigma que está sendo, além da questão da privacidade, que a gente tem mais privacidade, outro paradigma é esse, de que o acesso pleno aos dados é uma coisa que tem que ser legitimada. Os governos têm que acessar os dados para garantir a nossa segurança. Não. Quando a internet não tinha, eles não tinham acesso aos dados e a segurança acontecia da mesma forma. Então, não. Hoje, por exemplo, está tendo uma grande crítica sobre a legitimidade da criptografia. Claro que a criptografia ela é importante e claro que a gente tem que continuar a dizer que determinados dados eles não vão ter. E não é porque é mais fácil, porque isso passa por uma fibra óptica que você pode captar. Claro que potencialmente é mais fácil, mas não é. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a mudar nesse conceito, porque é possível, se a gente conseguir 100% de privacidade e segurança. Até porque tem muitos dados que eles não sabem nem fazer com isso e às vezes não conseguem nem resolver alguns problemas simples, que é de quantos casos no Brasil de crimes não resolvidos estão, e com esse tanto de dados. Então, a gente tem que... E o exemplo das mordidas do cachorro foi exatamente essa, né? A discussão do terrorismo tira a gente do foco do problema. Então, a gente não... Eu acho que não é nem para entrar onde um nivelamento, uma solução de meio termo, não. É isso. Essa discussão de conseguir ter acesso eterno a qualquer tipo de dado tem que parar. E tem determinados dados que eles não vão ter acesso e não vai mudar nada com a nossa segurança. Acho que esse é o discurso que a gente tem que defender hoje.
Então, primeiro sobre essa questão da segurança. Sobre essa questão do software livre, você está falando a verdade, né? Mas a gente tem que entender, estou falando software livre, estou falando de todos os mecanismos também de proteção e tal. A gente tem que entender que nessa luta contra a hegemônica, esses projetos estão com pouca grana. Então, é óbvio, você vai no site do Tor, que é um puta de um site e tal, eu achei que fiquei triste, porque esse filme foi feito em, acho que 2014, 2015. Hoje ele é igualzinho, eles não mudaram, o negócio é igual. Tem até os mesmos publicações, então esse cara não tem grana. Acho que não tem nem a versão em português, eu acho. Não, é inglês. Então, você, alguns têm, mas então a maneira é totalmente diferente. Você, na sua pergunta, até colocou a sua resposta, né? Claro que, preguiçosamente, a gente vai achar que é tudo mais fácil, porque essas plataformas do Facebook é intuitivo. Mas acho que a gente pode ativamente contribuir para financiar esses recursos. Existem muitos projetos de financiamento coletivo para fortalecer e garantir, porque existe um sistema de financiamento, né, para isso. E segundo, eu acho que a gente tem que sair um pouco da preguiça, desculpa falar, mas é uma coisa geral, e começar a assimilar, porque é uma questão de, da mesma maneira que a gente às vezes custa, né, para entrar no Microsoft, tá, para entender como é que funciona, a gente vai fazer aquele esforço para entender e trabalhar um pouquinho. Hoje, por exemplo, existe metodologia de criptografia, que você nem precisa criar um site que o pessoal chama Mavelope, não sei se vocês conhecem. É uma chave que você coloca em cima do seu Google, do seu Gmail, do seu Hotmail, do seu Yahoo. E dentro do próprio provedor, você consegue se proteger. E aí, sobre a questão do saque, a gente gostaria de comentar alguma coisa. Acho que a gente tem que entender o porquê de todas essas ações de proteção que a gente faz. Se a gente é um lançador de alerta, do nível do Edward Snowden, a gente tem que ter ampla tipo de proteção total, e aí não dá nem para usar esses tipos de ferramentas que estão assim, disponibilizadas. Eu acho que no nosso caso, a gente tem que tipo de ameaça? Primeiro é aquela luta constante contra o acúmulo de dados geral. Então, acho que aí é uma dizer, tipo, de meus dados vocês não vão ter. Mesmo que seja dano banal da gente conversar com o namorado e tal, ou você fazer a busca, esses dados vocês não vão ter. Esse tipo de dados que vão praticar, que vocês estão querendo coletar lá, vocês não vão acessar por fazer sua estatística. Acho que esse é o primeiro passo. E o segundo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente, pessoas que são envolvidas, às vezes, em alguns movimentos sociais, né, que podem tomar cuidado com determinadas conversas sobre assuntos políticos e ideias políticas. Acho que essas são as coisas básicas para o nosso tipo de ser humanos que não são, assim, grandes ativistas. E para isso, muitas ferramentas básicas, e a gente está falando de Telegram, mas infelizmente hoje o WhatsApp tem um modelo de criptografia que é mais performante do Telegram, apesar de ser com protocolo privado, né? Mas, na verdade, o melhor seria utilizar Signal, né? Mas não tem ninguém no Signal para ficar chato. Mas o WhatsApp hoje, se a gente usa ele sem acessar a função web, né? Se a gente usa ele só no celular, para determinados, assim, se a gente pensar, né? Porque a gente sempre tem que tirar aquelas ressalvas, tirando todas as ressalvas, ele oferece melhor criptografia que o Telegram. Mas existem determinadas práticas, né? Eu acho que essa questão do Tor, todo mundo pensar, né, no fato que a criptografia ela vai discutir o conteúdo, né? Então, o conteúdo que vai passar ali, que sendo criptografado, ele não vai sendo decriptado. Mas o Tor, ele permite que os acessos e os protocolos, onde as conexões sejam como é que fala em português? Canceladas, sejam desevidenciadas, ocultadas, né? Então, acho que essas coisas vão complementar. E aí, eu acho que é uma prática da gente passar a utilizar e aquela coisa. O Telegram, apesar de ele não ser assim uma ferramenta de criptografia, mas ele pelo menos é alternativa aos grandes blocos assim, das empresas que é o Facebook, é interessante como que o Telegram cresceu com esses últimos bloqueios de WhatsApp. Então, às vezes, as pessoas tinham preguiça de usar o Telegram porque não tinha ninguém. E aí, por causa de algumas coisas, aumentou muitas coisas. Então, acho que é uma prática, assim, da gente começar a passar, a impor determinada... Google, por exemplo, Google Doc. Vão parar de usar Google Doc, tem que usar os pads. Se vocês quiserem fazer um Google Group, vocês não fazem um Google Group, vocês fazem uma lista no RiseUp.
Então, são coisas assim, apesar de ser menos, a gente tem que impor aquilo ali. Gente, não vai ter Google Group não, não vai ter WhatsApp, não vai ter Google Doc mais não, vai ter Pad. É mais feio, mas a gente vai usar mesmo assim. E as pessoas vão desenvolver. E a gente pode fazer reunião presencial também. E a gente pode fazer reunião presencial. E podemos conversar. Por que não? Eu estou me estendendo, eu só Não é queria nada pra falar, fazer. mas acho que a fala do Odélio, ela tem assim, já, não tem muito como responder não, mas eu acho que de fato é isso. Hoje essas empresas, elas têm mais poder que qualquer país. Então, quando a gente fala de governança da internet, isso inclusive tem a ver com as lutas dos partidos políticos em todos os países e tal, a gente tem que entender que esses desafios assim, internacionais são muito mais poderosos, têm impactos muito mais fortes do que eleger determinado presidente até dos Estados Unidos. Então, essa questão, né, de a gente pensar na transparência dessas empresas multinacionais, ela é um dos elementos mais importantes que a gente discute a governança da internet. E eu acho que a internet está oferecendo esse espaço para isso. Você quer falar uma coisa? Eu queria falar assim que quando a gente vai falar de discurso da empresa, a gente esquece que o principal objetivo dessa empresa é alcançar mercado. Na verdade, ela disputa a internet, disputa a internet porque ela quer alcançar cada vez mais mercados. Então, é uma forma de ou você derruba o capitalismo, uma luta contra a hegemônica, se você ainda quer disputá-lo, você disputa o mercado. Então, assim, quando ele disse isso, eu pensei que a única pessoalmente você não consegue disputar o poder na empresa, mas você consegue disputar o mercado, fazendo com que ela mude suas posturas para. E aí alterando o mercado seria alterar a educação, enfim. Mas hoje a gente fala em democracia, mas o conceito de democracia de representante, ele não entra nessa questão. Então, essa discussão, ela está questionando o próprio modelo da organização do sistema político, da organização dos seres, né? E a gente hoje teria que discutir, e aí é uma empresa privada, então ela não vai deixar porque é o modelo privado dele, mas ela impacta mais do que qualquer Estado, qualquer organização, até a União Europeia, qualquer coisa, não tem tanto poder. Então, essa é uma necessidade de luta, e eu acho que a gente vai ter que repensar, ou já estamos repensando, as universidades já estão pensando em o que a gente tem que avaliar, às vezes, criar a partir daquilo ali. E sobre a questão do upload e do download, eu acho que está totalmente certo, e eu lembro, eu vi uma entrevista do Tim Berners-Lee, né, que é o criador da web, não confunde com o criador da internet, e ele disse assim que quando ele criou aquele protocolo, ele pensava mesmo num espaço de compartilhamento, de produção, né, de vários aspectos, onde um pode começar com alguma coisa, o outro contribui, e isso de fato não aconteceu. E acho que esse realmente é um das falhas um pouco daquele processo, e não sei, eu não tenho muitas, assim, a resposta, mas várias coisas é porque as pessoas utilizaram isso rapidamente como um serviço, né? Como uma coisa bem assim, né, de pegar isso como um aspecto para poder utilizar, acessar e-mail, todas essas práticas de se reapropriar o espaço da internet, elas vão muito nesse sentido, a gente reconstruir esse espaço de compartilhamento participativo, né? Então acho que isso realmente é uma falha e não é à toa, talvez, que não está sendo muito discutido no filme também, que você comentou. Vai lá. Bom, eu acho também que tem dois pontos principais que eu gostaria de comentar. O primeiro diz respeito a chamar assim de cultura hacker, né, e as ferramentas de anonimato como um modo de proteger a sua privacidade. Eu acho que é esse que é o ponto. Pensar que as ferramentas de anonimato, as técnicas de anonimato, elas são ferramentas de proteção da privacidade. Ao fazer isso, a gente já começa a distinguir, né, duas coisas. Assim. Uma coisa é a privacidade, outra coisa é o anonimato. Né? É possível você navegar de forma privada, mas não anônima. Né? Isso aí é muito importante. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar aí, e logo em seguida, essa questão de como é que a gente faz essas coisas, né? Aí acho que isso pega algumas questões, né, que foram colocadas e tal. E um último comentário que eu vou fazer é sobre o tema, uma questão que para mim é de todas, particularmente a mais importante. Acho que ela
ela atravessa assim, muito do que todo mundo está falando. Bom, se tornar um hacker, isso é um negócio meio estranho, porque a gente vem de toda uma tradição de demonização do hacker. Né? Isso que eu acho que é importante a gente começar a pensar. Né? Eu tenho tentado trabalhar alguma coisa, acho que em breve isso deve aparecer, que é como é que se construiu a imagem do hackerismo, né? Através da mídia. Eu tenho trabalhado isso, como é que a mídia constrói a imagem do hacker, através tanto de filmes quanto documentários. Né? Eu diria que 100% dos casos o hackerismo está ligado a ações criminosas. E naturalmente essa imagem do hackerismo ela se assenta no nosso imaginário cultural. Né? Tanto é que todas as vezes que você conversa sobre isso, as pessoas imediatamente pensam que o hacker é o cara que vai roubar o dinheiro do banco, vai descobrir a sua senha, vai invadir. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho, o primeiro esforço é desmistificar, né, a figura do hacker e entender assim, o que é o elemento básico do hackerismo. Né? Assim, são elementos relativamente simples, a ideia de que o conhecimento não tem dono, a informação ela deve circular de forma livre, a ideia de computadores, né, que tecnologia pode melhorar a sociedade, pode tornar a cultura melhor. Enfim, tem uma série de princípios, né, de valores que atravessam a história do hackerismo, que não é, como qualquer história, não é uma história homogênea. Né? Você tem ali uma quantidade enorme de variantes. Né? O Luiz perguntou, mas a gente às vezes pode entrar no YouTube e aprender a fazer um ataque de interrupção de serviço, né? O famoso DDoS ou qualquer coisa do tipo. Como é que faz isso? Né? Bom, eu acho que seria até temerário da minha parte ensinar como faz isso, dado que isso está aparentemente previsto no Brasil atualmente na lei antiterrorismo. Né? Não ensinar um ataque DDoS, ensinar um ataque DDoS seria arriscado da minha parte. Podem ter microfones ligados que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Então, mas ao mesmo tempo, o ataque DDoS ele é um ataque muito elementar. Né? Assim, se fazer num certo sentido. E é fácil de aprender realmente assim, entrando na internet, tem tutoriais que ensinam. Mas, Luiz, isso significa ainda uma outra coisa. Ser hacker não é atacar, necessariamente. Né? Uma versão do hackerismo envolve esse tipo de prática. Mas, no elemento mais básico, o que o hacker quer? Ele tem apenas uma paixão, um interesse, né? Um entusiasmo profundo pela tecnologia. Isso é o elemento mais importante, eu acho, que caracteriza a cultura hacker. Claro que, como qualquer cultura, ela vai ter muitas variantes. Você tem aí manifestações disso que vão levar a práticas de violação de lei e outras não. E algumas violações de lei que parecem ser eticamente defensáveis. Né? Isso é um ponto que é importante ressaltar. Né? Então, nesse sentido, a gente pode muito bem pensar que a cultura hacker, que ela surge assim, historicamente no momento de contracultura, né? Muito ligado ao movimento hippie, né? Tem toda uma série de reflexões históricas sobre isso, mas que a gente precisa, acho que o primeiro passo é desmistificar, né? Não demonizar o que é o hackerismo. Quando a gente muda a chave de percepção dessas coisas, a gente começa a se perguntar, bom, qual que é a vantagem, né, um pouco de aprender certas coisas? Bom, o que eu estou dizendo é, se você não tem uma paixão pela tecnologia, isso talvez te interesse para você se proteger. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Você não precisa ser um aficionado por tecnologia para buscar, né, se proteger. E, bom, como é que se faz? Né? Assim, existem muitas formas de você aprender. Você tem desde os níveis mais profundos, que é fazer estudos em ciência da computação, né, e por aí vai, até os níveis mais elementares, que são esses que estão relativamente disponíveis. Né? Então, acho que o importante é o que você pretende na rede.
que essa pergunta é importante, né? Se você pretende apenas proteger os seus dados, você não precisa certamente fazer um estudo profundo em ciência da computação, né? Você pode usar programas tipo aquele PGP, que é o Pretty Good Privacy, que te ajuda. Você pode, ao invés de usar o buscador da Google, você busca o DuckDuckGo, que são elementos muito básicos, mas que não chegam, né, assim, nos usuários primários, né? Assim, você vê crianças que começam imediatamente a usar a internet, são lançadas na internet e elas não têm, né, um conhecimento mínimo do que está envolvido ali, né? E aí isso toca numa outra questão que eu acho, eu não sei se quem perguntou, que é a ideia do o anonimato só valeria para quem tem alguma coisa a esconder, né? Isso é errado. O anonimato não é só para quem tem coisas a esconder, né? O anonimato, se ele for pensado no sentido mais amplo, ele é uma instância da privacidade, né? E você não deve pensar que a privacidade só quer ter quem tem alguma coisa a esconder, né? E você pode ter coisas a esconder. Isso não é um crime, né? Ter coisa a esconder não é um crime, tanto quanto eu sei, né? Então, pois não? Não, pode terminar. Tá. Então, eu acho que a gente tem que primeiro desconstruir esse discurso. O anonimato na rede é só para quem tem coisa a esconder, e ter coisa a esconder significando crime. Isso é uma cadeia de raciocínio completamente sem conexão, né? Que se constrói muito por esse discurso mediatizado, infantilizado sobre esse ambiente. O último ponto que eu, então, gostaria de comentar aqui é que, no fundo, o que eu realmente acho que a única maneira da gente lidar com essas questões é com educação científica, né? Eu acho que as pessoas precisam de educação científica, educação tecnológica, né? Elas precisam de educação tecnológica em diferentes níveis, né? Desde aprender, como a gente viu no caso da Colômbia, linguagem mínima de computação, de programação, né? A gente viu no vídeo, estou me reportando as cenas que nós vimos, até as pessoas participarem de cursos, workshops, né? Por exemplo, eu tenho o hábito, ocasionalmente, de nos cursos separar aulas para ensinar os alunos a anonimato na internet. São cursos de filosofia da tecnologia, né? Mas ocasionalmente eu acho que isso faz parte de uma discussão que a gente está fazendo aqui. Então, o que significa, né, na prática, o anonimato? O que você protege, né? Qual o nível que você vai conseguir proteger, né? Tem coisas que, de fato, com essas ferramentas disponíveis, essas que a gente comentou aqui, você não vai se proteger, né? Não tem uma dessas ferramentas que seja compatível com um computador que consegue processar, né, uma quantidade gigantesca de informações em milésimos de segundo. Mas não é disso que a gente, né, nós, né, usuários razoáveis da internet fazemos. Para esses níveis muito elevados, né, de ativismo político, pessoas que de fato têm uma ação importante, como o Julian Assange, por exemplo, eles têm ferramentas de criptografia que são, né, muito mais avançadas. Então, assim, como é que você se protege? A pergunta volta o que você quer proteger, o nível que você espera disso, né? Porque diferentes níveis de proteção se espera, né, de diferentes tipos de usuário. Existem pessoas que não querem proteger nada, são mais descuidados. Existem pessoas que precisam muito se proteger porque a própria vida fica em risco, né? E dentre esses dois extremos aí do arco-íris, a gente precisa pensar, entender qual lugar que você está, né? Mas eu acho que qualquer usuário deveria, né, proteger, né, assim, os seus arquivos pessoais, né? Eu acho que isso é essencial, né? Tem uma coisa que eu gosto de fazer, assim, quem vai à minha casa estranha, que é colocar papel nas webcams da casa, assim, no computador, tem papel em cima. Isso é uma forma de se proteger. Ela é absolutamente ridícula, mas ela é uma forma de proteção, né? A gente sabe, as pessoas que têm televisão com câmeras, não custa nada colocar um papelzinho ali, fica mais feio, mas esse é um custo que você paga, né? E os níveis mais avançados vão derivar de quanto mais a sua inserção na rede de colocar paranoica. Eu acho que uma boa maneira de
de você entender qual que é o nível de privacidade que você precisa, é levar a sério a paranoia com a qual você vive. Né? Em níveis muito altos de paranoia, isso significa que você tem navegado na rede em locais que, né, pode ter essa intuição. Né? Assim, para o meu comentário terminar com essa ironia, e fique atento à sua paranoia. Põe um remedinho na frente da cara. Coloca um ansiolítico. Diga. Só fazer um comentário. Sim, sim. Eu acho perfeito a sua fala, né? Obrigado. Quando você tinha falado no primeiro vez sobre ter uma cultura hacker, a mensagem chega assim, tem a maldade, né? Porque você coloca na rede, tem uma boa consciência, né? E eu acho assim, a questão do hacker, assim, envolve esse conhecimento altamente técnico, que não é todas as pessoas que vão conseguir chegar nesse nível. E eu acho que, assim, da forma como você coloca a questão, ela fica mais acessível a todo mundo. Já um exemplo simples, todo mundo aqui às vezes fica doido para chegar num café, onde tem uma internet de graça, para você conseguir acessar uma rede social, e aquilo ali é um portal de entrada muito perigoso para você expor os seus dados. Porque muitas vezes, assim, a pessoa só tem condição de chegar aos seus dados a partir de uma ação sua, né? Aí a ação sua, você vou digitar minha senha, meu e-mail, minha senha, e vou entrar na página do Facebook. Mas o cara já sabe que aquele e-mail, aquela senha ali, você pode usar aquela senha para outros serviços. Pode-se fazer uma engenharia social que você fornece, você sempre vai como agente ali fornecendo alguns dados que a gente ele pode te levar a prejudicar. Mas eu achei assim, bem bacana assim, a questão dessa consciência ali. Beleza. Muitas das coisas que eu tinha pensado já foram ditas pelos dois. Não, mas isso é bom que há uma, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de trazer, assim. Primeiro, tem duas questões que eu acho interessantes que elas andam juntas, tanto do Odélio quanto do Luiz, que é pensar um pouco, eu acho que a colega, como é que você chama? A Mariana já ajudou a responder para você, para o Odélio, né? Que é a lógica do lucro dessas empresas, né? Assim, e aí é interessante pensar a origem da internet, em que contexto que ela foi concebida, eu acho que vocês já adiantaram um pouco isso, que é uma combinação de hippies, né, com a galera que estava estudando ali no Vale do Silício, assim, os tecnófilos. A internet ela surge nessa junção, né, e com a ideia de construção de um outro mundo, um mundo paralelo ao mundo real. E o que acontece, eu estou falando especificamente de um autor que eu gosto muito, que é o Dominique Cardon, que é um francês, chama Internet, Democracia, o livro dele, que eu indico muito, já teve aqui no Brasil algumas vezes, Dominique Cardon. Ele fala que a internet ela surgiu para ser outra coisa, mas que com o passar do tempo, ela está cada vez mais parecida com o nosso mundo offline. Né? Eu não falo mundo real não, porque tudo é real. Esse negócio de mundo real e virtual, blá, blá, blá. Ok? É tudo real. Né? Há consequências. Então, ela surge como uma proposta distinta de um mundo para além deste mundo offline, mas ela se parece cada vez mais com esse mundo que nós temos. E a lógica do lucro das empresas, ela se coloca. Há uma disputa, obviamente, mas ela vai se colocando. Em relação ao Luiz, e pensando na questão do reactivismo, eu vou trabalhar um pouco a ideia de uma tensão entre movimentos sociais e democracia. Né? Os movimentos sociais, o que eles fazem é tensionar a democracia. Nós temos uma democracia colocada, que a gente pode discutir o conceito de democracia, né? Que democracia que temos. Não, mas eu estou problematizando. Eu acho que uma das questões-chave que a gente tem que discutir hoje é que democracia que vivemos. Nós defendemos a democracia, mas que democracia é essa? E os movimentos sociais eles têm a função de tensionar o status quo, né? A democracia, os atores reconhecidos, as temáticas. E os hackers, eles são basicamente esses atores que são criminalizados constantemente, tanto pelos meios massivos, quanto formadores de opinião, quanto o Estado. E aí eles tentam misturar hackers e crackers, né? Os crackers, você trabalha com isso, pode falar melhor do que eu, são aqueles basicamente que vão buscar roubar senhas, explorar, roubar dinheiro, etc. Roubar dinheiro é ótimo, mas roubar e etc. Os hackers não. Aí a ideia é to hack, né? O verbo to hack é desmontar, né? Tem a ver com desmontar, ter curiosidade, entender. Então os hackers, a lógica dos hackers é tentar entender um sistema, entrar no sistema, entender como é que ele funciona. Por isso a lógica colaborativa de, olha, eu fiz isso aqui e deixo aberto para quem quiser vir, entender e ampliá-lo. Né? Então eu acho que é importante ter essas noções. Assim. E a cultura de faça você mesmo, põe a mão na massa. Isso é fundamental para a cultura hacker. O Daniel, na ideia do upload, assim,
Perfeito, eu acho que você traz uma questão chave, que é tudo que falando download, mas a ideia do upload, ela coloca a gente numa função de criar, né? De fazer, de modificar. Mas eu continuo pensando quais são as estratégias para você, tudo bem, você quer subir o seu documentário, o seu vídeo, mas quais são as estratégias que nós temos que desenvolver para sermos vistos? Essa é uma pergunta chave. Né? Tudo bem que sai mais caro upload do que download? Sim. Mas a questão é, quais estratégias que nós temos, que são questões que os movimentos sociais colocam. Não adianta a gente querer competir com o Bonner. Vai ser muito difícil competir com o Bonner. Né? Por mais que você tenha o site do MST dando a sua versão das invasões, né, de que aquela terra é grilada, que o Bonner não fala, o problema é que muito mais gente vai assistir o Bonner do que entrar no site do MST. E a gente tem que pensar para o campo, né, emancipatório dos atores que estão lutando contra essa hegemonia, quais as estratégias. E aí a gente está em aberto para conversar sobre elas. Eu queria só dizer que quando a gente passa da mídia à internet, acho que a dimensão, às vezes, sem ir na consideração é muito maior na internet que na própria mídia. Pensando agora outras duas questões juntas, né? Do Lucas e do André 1. Tem o André 2 aqui, né? Eu vou tentar responder as duas pensando numa questão chave, que é a ideia da arquitetura dessas plataformas. Né? As plataformas digitais privadas. Eu sempre gosto de falar plataformas digitais privadas e não redes sociais, porque redes sociais são anteriores à internet. Né? Então tem que dar nome para as coisas, porque senão acaba misturando. As plataformas sociais privadas, elas têm arquiteturas distintas que vão que vão determinar as possibilidades do que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Então, quando você coloca a questão da modularização, concordo com você, Lucas. No mundo offline, né, você também tem a modularização. A gente está vendo as pessoas, a gente escolhe os caminhos, o ônibus que a gente pega, onde eu caminho, o caminho que eu faço com o carro, que eu vou de bicicleta, isso tudo vai ajudando a definir o que eu vejo e como eu interajo. Né? Aí a gente começa a pensar, a arquitetura da plataforma é a arquitetura da cidade. Isso tudo ajuda a modularizar. Né? Mas o que eu acho é que as plataformas digitais privadas, elas potencializam a modulação. Porque há um cruzamento de informação. Né? Você vai ao Google procurar alguma informação sobre uma viagem à praia e preço de passagem, isso vai aparecer no Facebook. Tá claro? Sim. Então tem troca, que você falou, né? Tem uma troca, o cruzamento de informações, que isso potencializa essa modularização. E outra coisa chave é pensar os enclaves, né? Porque a gente começa a viver em bolhas. A gente começa a viver entre iguais. Eu escuto algumas pessoas falando assim, todo mundo na internet está falando isso. Eu falo assim, todo mundo quem, cara paga? Você e seus amigos e amigas, né? No qual você interage. O mundo não é isso. E é isso. Você está num enclave entre iguais. Né? E à medida que você vai curtindo, interagindo e entrando, eles vão definindo mais ainda a sua bolha. Isso é extremamente complicado. Né? Dá satisfação. E até deletando. Como? Dá satisfação, para você entrar e não ver o contraditório. Exatamente, você não vê o contraditório. São ferramentas de marketing. Então esse primeiro conjunto, essas duas assim, pensando coisa da arquitetura, né? Assim, nesse aspecto, se tem um lugar que você pode lidar com o diferente, você tem que lidar com o diferente, e tem pesquisa sobre isso, são os comentários de portais. Porque no comentário de portal, tudo bem, eu vou entrar na página do Estadão, que é o jornal mais conservador. Se você quer saber o que a elite brasileira pensa, leia os editais do Estadão. Não é? É isso. Então, entra lá e vê os comentários da moçada. Ali, você pode concordar com o Estadão, mas você pode não concordar. Mas ali a carnificina acontece, porque não tem modulação, não tem formação de bolha, que é diferente do Facebook. O Facebook, a plataforma, a arquitetura dela ainda te permite, se alguém leu, que interage, mas você tem como controlar isso. Agora, nos comentários de jornais ou de revistas, não. Se você entrar no Estadão e começar a falar de forma contrária, eles vão te... Agora, tem a censura, os caras cortam. Tem coisas que não aparecem. Eles falam, temos o direito, nos damos o direito de censurar, de não permitir que você veja. Né? E o último grande conjunto de coisas aqui, pensando no André 2, na Yara, e nos outros dois também, no Julimar e no Eugênio,
por que eu comecei falando aqui de um paradigma distante, né, distinto, assim. Eu não falei só sobre inclusão do ponto de vista de que incluir será bom. Eu comecei falando aqui numa lógica decolonial. Porque incluir em quê? Quando a gente fala em desigualdade, a gente tem que falar em desigualdades que são perpassadas por questões raciais, por questões étnico-raciais. A racialização é uma construção. Não é? Quando a gente fala de questões de gênero, ou então quando a gente fala sobre questões de orientação sexual, nós estamos falando de coisas que vão para além da lógica da inclusão no mercado. Então, acho que trabalhar com um paradigma que lide com essas questões é relevante. Por quê? Para responder a Yara especificamente sobre a questão de que tem nada a esconder. Eu acho que as respostas que se dão aqui no vídeo e que foram dadas aqui também são interessantes. Falar assim, não tenho nada a esconder. Por quê? Não, eu tenho direito de esconder, é legítimo. Tá? Agora, se a gente trabalhar com a lógica, uma outra lógica sobre a ideia de vigilância, né, a pergunta é, quais grupos, partindo de uma lógica decolonial, partindo de uma lógica de desigualdades étnico-raciais, de lógicas de orientação sexual e sexismos, quem que vai ser mais monitorado? Qual grupo social? Câmeras. As pessoas falam assim, tem que ter câmeras nas ruas porque é uma questão de segurança. Tudo bem. Eu não tenho problema em ser visto pelas câmeras. Ok. Agora, quem que vai ser mais olhado? São vocês, brancos? Homens bem vestidos? Ou vão ser os jovens negros de bermuda, de boné e de sandálias? Porque os jovens que são monitorados pelas polícias, eles têm um padrão certo. Negro, mulato, de bermuda, de boné e chinelo. Então, quando eles estiverem monitorando, eles vão olhar alguns grupos mais do que outros. Não tenham dúvidas disso. Porque está na internet, vão ver todas as suas falas, não tem problema. Começa a passear em páginas ligadas a questões de terrorismo. Começa a passear em páginas ligadas a questões da Palestina. Você vai ver que esses grupos é que vão ser mais. Não é todo mundo igual, não. Não adianta trabalhar com a lógica de é todo mundo igual. Não somos todos iguais. E esse olhar que define a diferença, esse olhar é racista, esse olhar é homofóbico, esse olhar é heterossexista. Não adianta fugir dessa ideia. Então, essa ideia do que essa radicalização política que nós temos vivido nela, né, essa polarização, já começa a ter estudos que mostram que a internet tem sido um elemento chave para essa polarização, não só no país, a gente esquece, a gente pensa muito no Brasil, mas pega os Estados Unidos, pega a Europa. Né? Você tem uma radicalização, porque isso vai criando essas bolhas aqui e vai ajudando para esse embate. Obviamente que não é só isso. Né? Obviamente que não é só isso. E mais, existe uma cacofonia de vozes, há uma necessidade de se expressar, há um excesso de gente falando. Né? Então eu estou um pouco saturado disso. Isso quer dizer que vou parar de trabalhar com isso? Não. Eu só quero, com essa minha fala, colocar para vocês que a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter um olhar reflexivo e crítico. Não é uma panaceia que vai resolver o mundo, como de certa forma esse vídeo colocou um pouco. Temos que entrar, né? Não pode ficar fora, vai ajudar para a lógica do mercado, vai ajudar para os movimentos sociais. Eu só quero trazer para vocês aqui um olhar mais crítico. Temos que ter um olhar cuidadoso, como vocês dois colocaram aqui muito bem, de como nos apropriar dela. Temos que ter uma suspeição sobre a rede? Sim. Vamos ser mais reflexivos e pensar que a gente pode conversar assim, ó. Né? Não tem que ser só ali o tempo todo, interagindo, etc. Eu acho que tem que ter uma combinação. Eu acho que as ações são híbridas. Não temos como fugir disso mais. Eu só quero que a gente tenha um certo cuidado de não naturalizar e engolir essa narrativa de que todo mundo está na rede e que só pode ser feito na rede. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu posso... É para isso. Vai lá. Vai lá. Não, assim, essa questão da naturalização, eu gostaria de combinar, que não sei se ela te chama para vários caminhos. Você fala isso porque você tem acesso à rede. Sim, entendo. Então, quando você vê que determinado sistema hoje só pode, para acessar determinado serviço, para cadastrar determinados programas de saúde, só pode ser feito pela internet, você cria realmente uma coisa. Claro, você pode dizer, então tá, vamos parar, né, de fazer isso, vamos oferecer através do encontro do papel. Mas é inegável que a internet traz melhoria de vida. Sim. Pode então, trazer. a naturalização, no caso de fato, a gente pensar que tudo que a gente faz é digital, que a gente fica falando esse tal, tanto de coisa na internet, nós queremos trazer na internet, eu posso até entender.
Mas negar o fato que hoje a internet tem que ser considerada como um direito primário, eu acho que isso é perigoso, porque a gente pode até escolher, igual a gente tem pessoas que fazem parte do processo de decrescimento, que saem da cidade, voltam à questão da agricultura, da produção de tudo, é uma escolha. A gente pode até escolher de não ter acesso, tem gente que não tem Facebook, tem gente que não tem celular. Agora, negar isso como uma coisa universal de acesso e continuar a lutar para que ele continue a manter o bem-estar, eu acho que isso é importante. Sim. Só isso que eu queria Mas dizer. você concorda que eu não neguei? Não, mas eu acho que dentro dessa, quando você fala naturalidade, eu acho que a gente pode pelo menos eu entendi um pouco essas Tá, duas então coisas. só para, assim, eu percebo a internet como um direito universal como a água. Sim. Só para deixar claro. O ar. A água, o ar, a luz, Sim. tá? Eu percebo a internet como isso. Como Mas eu água quero... como serviço. Como? Como serviço. Um É água como natureza. um elemento natureza. Como que um garante bem. a sua vida, né? Como um bem. Como um bem. Eu percebo a internet como isso. Mas eu acho que essa apropriação não pode ser a crítica. Obviamente que esse meu lugar de uma pessoa desde sempre conectado é muito mais cômodo do que uma pessoa que está lutando pelo acesso, como aquelas jovens da favela de Paraisópolis. Assim, são lugares distintos. Eu concordo com você, e eu não quero de forma alguma parecer que eu não estou levando em consideração isso. Eu só quero dizer que a nossa apropriação ela tem que ser reflexiva, ela tem que ser crítica. Porque a internet é um bem. E mais, eu também não quero cair no determinismo tecnológico, não, porque tem um perigo aí, que é um determinismo tecnológico, de que a internet é uma panaceia que vai resolver todos os problemas existentes, inclusive da democracia. Não, ela pode ser apropriada tanto como mecanismo de emancipatório como de dominação. Né? Deixa eu comentar só uma coisa a esse respeito. A gente está falando muito aqui da cultura hacker e se de um lado a gente tem um discurso de descriminalizar o hacker, a gente também não pode cair no discurso da construção de um ícone perfeito, né? De uma celebração acrítica. Uma das outras coisas que eu tenho estudado é questões de gênero na comunidade hacker, na cultura hacker. E uma das coisas que eu tenho mais encontrado, que eu tenho mais estudado, é a participação de mulheres, né, na cultura hacker. E um elemento que chamou muito a minha atenção há alguns meses, quando eu encontrei esse dado, primeiro é quase intuitivo a gente responder por que em geral as mulheres não estão tão presentes, né, nessa cultura. Porque o nosso país vive, né, não nosso país, mas a nossa cultura vive um espaço de excluir, né, mulheres da cultura tecnológica. Né? Em geral, a gente tem todo um processo que orienta desde a formação, desse processo de docilização das pessoas, que elas acabam assumindo papéis de gênero. Né? E uma coisa que eu observei é que toda vez que uma mulher hacker, né, ela realiza alguma operação importante, algum feito importante, descreve-se sobre ela, antes de descrever o feito dela, descreve-se as características físicas dela. Né? Ocasionalmente, em breve, eu disponibilizo isso, né? Mas é interessante a gente pensar que a cultura hacker, embora ela possa parecer aí uma espécie de saída pós-capitalista, ela ainda guarda, né, assim, uma série de elementos que são característicos da nossa cultura. Então você tem ali o machismo, você tem racismo, você tem sexismo, né? E no caso das mulheres, da participação das mulheres nesse ambiente da tecnologia, né, especialmente aqui eu estou falando da cultura hacker, existem estudos, reportagens que fazem lista assim, as 10 hackers mais sexy de todas, né, ou as 10 mulheres hackers mais atraentes, né? E isso é algo que nunca acontece quando se fala de um hacker homem. Né? Um hacker homem ele é sempre avaliado pelo seu feito. Inclusive essa é uma das regras básicas da cultura hacker, né? Você avalia o hacker pelo seu hacking e não por outros elementos secundários, tipo a sua etnia, posição social, posição acadêmica. Não, mas é o contrário, não. Tipo assim, do homem a figura é aquele cara, sabe, assim, totalmente. Pois isso. Da mulher, olha, que misteriosa, né? Do homem é o nerd,
Pois é, o que é interessante... Eu acho que esse deve ser a mulher, ele deve fingir que é mulher. O que eu acho interessante... A mulher, se ele for, deve ser gorda, cheia de espinha. E na verdade, o que a gente começa a observar é que mesmo nesse espaço, que para num olhar mais inicial pode parecer, bom, é ali que é a saída de uma internet melhor, a gente começa a perceber que não é assim, né? Então, se você participa, por exemplo, dos canais de debate fora das redes sociais tradicionais, assim, 4chan, por exemplo, você vai encontrar lá tudo aquilo que você encontra de pior, né, do ponto de vista moral na sociedade. Você encontra machismo, sexismo, racismo extremo. Algumas coisas são até relativamente policiadas internamente, como, por exemplo, crimes de pedofilia, né, isso ali não passa facilmente. Mas é interessante a gente pensar, é só isso que eu queria comentar, que a internet ela não vai ter uma salvação fácil, não vai ser certamente aí na cultura hacker, né? Porque a cultura hacker ela também espelha alguns desses elementos que aparecem num domínio da cultura mais amplo, né? Então, só queria pontuar isso porque isso foi uma descoberta assim que apareceu para mim nesses estudos e que chamou muita atenção para que eu também não mitificasse, né? Essa cultura, essa forma de pensar e de viver, né? Que na verdade, é isso que a cultura hacker acaba englobando. Uma pergunta para Florence. Foi você que falou sobre esse soft power das empresas de internet, nas relações internacionais. Existe um posicionamento, uma opinião, talvez pessoal, do Internet Sem Fronteiras sobre o Free Basics, o Internet.org, assim? Como vocês veem essa iniciativa do Facebook, do Zuckerberg e outros? Eu acho que isso não é só assim, compartilhado por vários atores. Inclusive, acho que isso não sei se eu ligaria diretamente com... desculpa, a gente pode responder direto, né? Eu não sei se eu ligaria diretamente sobre a questão dos poderes, porque tem a ver um pouco, né? Eles entram propor uma política pública de acesso à internet, mas acho que isso entra muito na questão dos produtos, né? Da mesma forma que você tem o zero rating, você tem os algoritmos do Facebook, mas é lógico, e aí eu aproveito com o seu gancho a falar do Marco Civil, da regulamentação do Marco Civil. O zero rating é uma maneira de você infringir a neutralidade, né? Não só a internet que fala, todas as organizações que construíram o Marco Civil defendem isso. E você tem, por exemplo, estudos de uma empresa que chama Quartz, que fez um estudo, nos países onde esse tipo de processo, o zero rating do Internet.org, né, do Facebook, está implementado. Você pergunta para as pessoas o que é a internet, as pessoas não sabem mais fazer a distinção entre internet e Facebook. Então, isso é um dano gigantesco ambiental, se a gente pensar na naturalização da internet. Que você, né, então é óbvio. E o Marco Civil, na sua regulamentação, o decreto, teve essa dimensão muito audaciosa e a gente não esperava por isso, sinceramente, porque a Dilma foi bem seduzida pelo Zuckerberg que veio, o próprio CGI teve uma discussão interna sobre se aprovar ou não, se isso realmente tinha relação com a neutralidade, mas o decreto menciona isso claramente, que isso é proibido. Então, eu fico feliz sobre isso, eu acho que a gente vai ter que prestar atenção em como isso vai se realizar de fato, mas é óbvio. Agora, para mim, não é diretamente ligado à questão daquele soft power, se bem que ele não é tão soft assim não, né? Mas eu entendo que você... não, eu tô entendendo. Porque realmente, nessa dimensão, a gente tem que pensar, né, onde que está o poder, e o poder está mais concentrado nessas empresas que nas mãos do dirigente do Estado. Então, o sistema de fiscalização, participação, de deliberação, né, enquanto poder decisional, qual que é o serviço que a gente quer, isso tem que entrar na pauta diretamente. Por exemplo, a gente vai no supermercado, se a gente não gostar de um pacote de atum, a gente tem o nosso poder de boicotar aquele produto, né? E aí a empresa vai ser refém
como que os consumidores vão gostar ou não daquele produto. E a gente pode, não, vou parar de comprar, porque acho que... Agora, eu acho que com esse sistema de tecnologia, a gente inverteu a questão. Não temos mais como parar de utilizar, porque eles envolveram todos os nossos seres. E isso que tem que mudar. Isso que justamente a gente tinha que dizer, ó, vamos... Ninguém pensou em... Estão pensando em boicotar Israel, mas não pensa em boicotar o Google. E ninguém consegue boicotar o Google, porque é impossível praticamente. Então, acho que essa lógica, e que a gente tem que avançar muito sobre a questão da governança